E um membro do Conselho Federal de Medicina está em Teresina para verificar a situação dos principais prontos-socorros que atendem a capital. Ontem, o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, esteve no HUT, Hospital de Urgência de Teresina. E é com ele que nós conversamos a partir de agora. Doutor Mauro, bom dia. Bom dia. Prazer imenso estar aqui, Tiago. Prazer é nosso em recebê-lo. Que realidade você constatou? Qual a impressão que você vai levar? A situação da urgência e emergência em Teresina ela é caótica, né? Mas isso não é um privilégio de Teresina, isso é assim em todo o Brasil. Quando nós estamos falando de Teresina, é como se estivéssemos falando de Campo Grande, de Cuiabá, de Recife, de qualquer grande capital brasileira. Houve uma melhora grande em relação ao número de pacientes ali no pronto-socorro, segundo a nossa comitiva, o pessoal aqui do Conselho Regional de Medicina, mas a situação é uma situação caótica, em que os pacientes atendidos aqui na urgência e emergência, eles não têm o tratamento que necessitam e são atendidos realmente em uma condição precária, desumana. Onde está o gargalo? O problema é multifatorial, Tiago. Passa desde o subfinanciamento até a falta de estrutura no interior. Aqui no Piauí vem muitos pacientes do Maranhão, porque também o interior do Maranhão ele não tem estrutura. E o HUT, definitivamente, ele é vítima da situação, porque é um hospital que não tem condição de atender a demanda a ele imposta. A partir dessa visita, o que vai ser gerado? Algum tipo de relatório? O Ministério da Saúde vai ser acionado de alguma forma? Qual o propósito? Nós estamos trabalhando junto com a OAB, Conselho Regional de Medicina é a OAB, e o Conselho Federal de Medicina, nós publicamos uma resolução normatizando o atendimento em urgência e emergência. A resolução, ela não é uma resolução no sentido de confrontar o gestor. A resolução é no sentido de conciliação. Nós procurarmos Conselho Regional de Medicina, OAB, Ministério Público, sensibilizarmos o gestor no sentido de encaminharmos decisões buscando soluções para bem atender a população piauiense. Isso envolve financiamento? Com certeza absoluta, o sistema é subfinanciado e aí nós temos um problema, porque nos últimos 20 anos, a concentração de renda, de impostos, está se fazendo cada vez mais a nível federal. E o governo federal, o gestor federal, ele faz as políticas públicas para os estados e os municípios cumprirem. Só que os estados e os municípios, principalmente os municípios, eles não têm condição financeira de atender toda essa demanda, esse recurso que é necessário para aplicação na saúde pública, em especial urgência e emergência. Então, nós temos que encaminhar propostas no sentido de sensibilizarmos tanto os gestores municipais, estaduais, também o gestor federal, no sentido de implantarmos políticas públicas para bem atender a população brasileira e também nisso a piauiense na urgência e emergência. E se não sensibilizar, doutor? Buscar a justiça? Na realidade, a resolução do Conselho Federal de Medicina já aponta esse caminho, embora o primeiro caminho seja do diálogo, né? Porque, em última análise, o responsável pela crise são os gestores, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. Os diretores dos hospitais, os hospitais são vítimas, assim como os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Qualquer um que quiser testar isso, basta entrar no hospital, no HUT, para ver essa realidade que eu estou falando. E, na resolução do CFM, nós vamos provocar o Ministério Público no sentido dele abrir processo contra o gestor, caso ele não cumpra com sua missão constitucional, que é garantir o acesso da população à saúde dentro das suas necessidades. Para quando, doutor? É imediato. Imediato. É imediato. Então, os ministérios públicos dos estados, no caso do Piauí, já vai ser provocado? Já vai ser provocado. Ontem foi uma deliberação que nós tomamos na nossa reunião à noite e trabalharmos juntos com a OAB e com o Ministério Público no sentido de encaminharmos o diálogo, primeiramente, com os gestores buscando a solução desses problemas. Doutor Mauro, eu vou aproveitar a sua presença aqui para saber como é que o Conselho Federal de Medicina encara essas situações do uso do canabidiol, por exemplo, para fins medicinais. Com muita cautela, Tiago, muita cautela. O Conselho Regional do Estado de São Paulo elaborou uma resolução liberando o uso de canabidiol para um tipo de epilepsia, que é a epilepsia mioclônica da infância. O Conselho Federal de Medicina está trabalhando, tem uma minuta de resolução praticamente pronta e vai ser colocada na plenária do Conselho Federal de Medicina esse mês. Agora, nós temos que ter muita cautela, porque, de acordo com as leis brasileiras, cabe ao Conselho Federal de Medicina determinar o que é experimental ou não no Brasil, junto com a Anvisa. E não existem estudos desenvolvidos com o uso
dos derivados de maconha, e o canabidiol é um dos derivados da maconha, no sentido da segurança e eficácia e efeitos colaterais dessas medicações. Então, quando nós usamos o canabidiol, na realidade é um tiro no escuro, é um salto no escuro. Os relatos das mães, eles são chocantes. E a tendência de melhora dos pacientes. E a nossa tendência, é uma tendência, não é certo, é que talvez o Conselho Federal de Medicina também libere o uso de canabidiol de forma compassiva, ou seja, os médicos que vão poder prescrever serão apenas os pediatras, neurologistas e psiquiatras. Eles terão que fazer um registro no Conselho Regional de Medicina, com o nome dos pacientes, registrar os pacientes também e importar as medicações pela Anvisa. Nós tínhamos tido contato com a Anvisa há 3 semanas, 4 semanas atrás, e não existia na Anvisa nenhuma solicitação de importação do canabidiol. Essa aqui é a primeira que eu vejo no Brasil. Então, a princípio, fora esse caso aqui do Piauí, tudo que tem sido usado, muito provavelmente a droga tem sido obtida de uma forma ilegal. E aí, sem me estender muito na resposta, Tiago, mas eu acho que é importante, o canabidiol é uma substância que você não consegue extrair de forma pura. Ele está sempre contaminado em alguma proporção com o THC, que é a substância alucinógena. Então pode ter efeito colateral, né? Que não aquele efeito desejado. Esse é um problema, é uma resposta que não existe, porque não existem estudos em relação a isso. O Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa extensa de toda a literatura mundial, entrou no FDA, que é o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, e existem muito poucos estudos. E os poucos estudos que existem é em relação à epilepsia mioclônica da infância. Não existe nenhum outro tipo de estudo nesse sentido. Muito obrigado, então, ao Dr. Mauro Ribeiro, nos dizendo aqui que o Conselho Federal adota uma postura de cautela em relação a essa suposta medicação, né, que usa um derivado da maconha na sua composição. Trazendo outras informações também acerca do serviço de pronto-socorro aqui em Teresina. Muito obrigado, Dr. Mauro, pelas informações. Prazer imenso. Um bom dia.